protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. Gostaríamos de agradecer a presença de nossos palestrantes e todos vocês que vão nos acompanhar nesta tarde. Vamos assistir agora a uma pequena introdução. Tá sem som? Tá sem som. Só um minutinho. Só um minuto, gente. Tranquilo, né? Vamos esperar um pouquinho. A gente estava falando de se readaptar aos novos tempos, né? Ao vivo, mexer com tecnologia sempre dá esses contratempos, mas daqui a pouquinho a gente ajeita. Isso aí é normal, tudo acontece com todo mundo, não tem jeito. O que seja apresentado. O pior é que a gente ensaia, programa, chega na hora. Sempre. E no ensaio sempre dá certo. É. Vê se agora vai. O mundo inteiro. Sim. Nasce estudo bebês com problemas de formação. O que significa 9,8 milhões de bebês por ano. A transmissão é alteração genética e maior incidência. No Brasil, estima-se que já temos uma população de pessoas que esteja perto de 200 mil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 700 nascimentos vivos, uma criança nasce com síndrome de Down. No Espírito Santo, estima-se que este número representa uma população de 5,5 mil pessoas. A Associação Brasileira Down é um dos poucos espaços do Espírito Santo que atende, acolhe, orienta e acompanha as famílias de pessoas com TPD-1. No encontro de hoje, vamos conversar sobre o tema Direito à Educação Inclusiva e Empregabilidade. Nós, pessoas com T21, temos direito a uma educação de qualidade na escola comum. A convivência e a inclusão são fundamentais para nossa formação como pessoa e devem ser respeitadas. Historicamente, vivemos numa sociedade de exclusão
é discriminação. Queremos transformar esta realidade. É um caminho para isso ocuparmos com os diversos espaços, como por exemplo, estamos inseridos no mercado de trabalho. O futuro cabe a nós decidirmos o que queremos. Gente, eu quero aplaudir. Muito bem, Joana e Alan. Ficou lindo. Ficou linda! Lindo. Mesmo. Pô, vamos, Joana, continua. Agora vamos apresentar nossos convidados de hoje. Doutora Maristela Lugon, membro da OAB, Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Sueli Terceira Inversa, Procuradora do Trabalho, MPTS, mestra em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Ana Luísa, 19 anos, começou a trabalhar em 2019 e hoje trabalha na Brasil. Felipe Ribeiro, 27 anos, terminou o ensino médio, está no seu terceiro emprego. Hoje trabalha na Solo Brasil, é DJ. Maria Clara Carvalho, 24 anos, fez faculdade de gastronomia. Hoje é empreendedora do seu negócio, uma doceria além do doce. Renato Sofia Nunes Dias, 23 anos, ensino médio completo. Está no seu primeiro emprego desde 2019 na Brasil Center. E para ajudar no debate, convidamos as moderadoras. Wesley Sofia Nunes Dias, assistente social, presidente da Federal. E Lívia Pinafo, advogada, diretora da Associação Federal. Passo a palavra às nossas moderadoras. Aproveitem. Obrigada, Alain, obrigada, Joana, pela introdução. Já falaram tanto, né, para a gente com essa apresentação singela. Fiquei muito feliz, quero agradecer muito a presença de vocês aqui, os protagonistas, né, do evento, doutora Sueli, doutora Maristela. É um prazer enorme sempre estar com vocês, para a gente compartilhar um pouquinho, né, dessa nossa luta, uma luta antiga e digna, né? E a gente vê os frutos, a gente vê que vale a pena, porque nós estamos colhendo esses frutos. Eu vou passar rapidinho a Lívia para dar boa tarde e a gente em seguida passa para a doutora então Maristela. Eu vou falar rapidinho, só vou dar boa tarde a todos, agradecer a presença de todo mundo que está participando aqui com a gente, principalmente a doutora Sueli e a doutora Maristela, e falar que a apresentação, apesar de singela, foi grandiosa, foi linda essa apresentação. Parabéns a todos vocês.
Agora, se o Alan e Joana quiserem sair, podem ficar à vontade, tá? Se quiserem ficar na sala com a gente, ok. Se quiserem sair para assistir pelo Facebook, como vocês preferirem, tá bom, Alan e Joana? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para Maristela Lubon, que vai falar um pouquinho para a gente, por volta de uns 15 minutos, 20 no máximo, sobre o direito à educação inclusiva. Obrigada pelo convite. Boa tarde a todas e a todos, né? Nossos queridos jovens, que a gente viu pequenos, né? Crianças, e agora estão aqui despontando, assim, me dá muita emoção falar para a Vitória Down, né? Doutora Sueli também, que agora já é uma companheira de luta há tanto tempo, né, doutora? A gente vem aí batalhando pela melhora da condição de vida de todos, né? Todas as pessoas com deficiência. A doutora Lívia está na UAB agora junto com a gente lá na comissão. Lisley, que acho que Lisley é a nossa grande vencedora aí dessa luta, né, Lisley? Da associação tão pequenininha que começou, a gente muito pequena, né, muito sem recurso, e agora, graças a Deus, ele dá um trabalho sério e comprometido, porque é sério e comprometido, a Vitória Down. Está aqui colhendo os frutos, eu acho tão importante, né? A associação, hoje, para mim, é uma das instituições com mais força, né? Eu falo, gente, primeira coisa, procure a associação para ajudar. A gente tem que somar, né? Nunca dividir. Bom, o que eu quero falar, assim, para esses jovens, para todas as pessoas que estão nos ouvindo, também as mães, né, das crianças novinhas ainda, que nasceram com algum tipo de deficiência ou por conta de problemas de parto e tudo, também, né, estão hoje numa condição de alguma deficiência, que há uma interpretação hoje muito errônea, né, do direito à educação. Em momento nenhum, a Constituição ou a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência ou a Lei Brasileira de Inclusão, ela excetua a condição de educação, né? O direito à educação é um direito amplo, pleno. Em lugar nenhum a gente vê assim, olha, todos têm direito à educação, exceto aqueles que têm uma deficiência, ou exceto aqueles que não conseguem, né, sair de casa. Todos têm direito à educação, inclusive aquele que não consegue sair de casa. Ele também tem direito à educação. E a educação, ela é tão ampla, né? O ser humano é construído, né? Nós nos construímos à medida que vamos vivendo e nos formamos seres melhores à medida que nós recebemos apoio e carinho, ao invés de violências vividas. E essas pessoas com deficiência, esses jovens, sabem na pele o que é um preconceito, o que é uma discriminação, que vai impedi-los de ter uma educação de qualidade. Então, a educação, ela é um direito de todas e todos, não importa a idade, né? A partir do momento que a criança tem a sua idade de pré-escola, de ensino infantil, ela tem direito a integrar todos os aspectos, tanto no aspecto familiar, né? A família é muito importante, Lisley sabe muito disso, né? A Poli, que já está há um tempo, assim, sabe como a família é engajada, né? Porque para eu ir à escola, eu tenho que ter incentivo. Então, a partir do momento que eu me deparo com a primeira barreira e não tenho incentivo da família, a criança começa a ser desestimulada. Então, a educação, ela vem do começo, tá? Do início da infância. Hoje, com a lei, né, brasileira de inclusão, a gente tem esse direito à educação em salas comuns. Não foi o caso aqui, acredito, de muitos dos jovens que estão aqui, porque, né, era uma educação separada, a gente não tinha esse direito, eram 2 por sala quando a escola aceitava. Então, essas crianças eram muito segregadas. A partir da Lei Brasileira de Inclusão, a partir
de outras leis que vieram, né, sobre a educação, a lei de diretrizes e bases, essa educação foi ampliada. E agora a gente tem que lutar. Embora as escolas também tenham dificuldade com os profissionais que vão lidar com as crianças com deficiência, a gente tem que cobrar isso. Quanto mais a gente cobrar, o papel, né, do Estado, e aí eu vou falar do Estado, né, de forma geral, de prover essa educação para os nossos filhos. E para os jovens também. Os jovens que não tiveram a educação inclusiva na sua fase de infância, que aqui eu acho que é o caso aqui da idade, né? Maria Clara, o Alan, que são... Alan não sei quantos anos, ele falou 24, eu acho, né? Felipe, eu sei que é da idade de Paulinho e tal. Eles não tiveram. Então, agora eles precisam de apoios para que eles consigam superar essas dificuldades que eles tiveram. Os que já estão adultos, que não conseguiram terminar o ensino fundamental e o médio, precisam de apoio na EJA. E os outros precisam dos apoios. E a gente tem que cobrar o apoio. A educação é para todos. Não importa se a criança fale, ande, escute, é para todos. O surdo tem direito, a criança com deficiência visual tem direito, a criança com deficiência intelectual tem direito, todos têm direito. E aqui nós temos exemplos, né? Os nossos jovens aqui são todos jovens que tiveram acesso, assim, né? Tem uma condição. Mas e os jovens que não têm condição? E as crianças que os pais dependem da escola pública, até mesmo para alimentar aquela criança, que a gente sabe o quanto a merenda é importante. Então, a gente precisa desses apoios. Desses apoios, eles não são favores. Na escola particular também não é favor. Os apoios, eles estão previstos na lei, né? A educação inclusive, ela é prevista na lei, então a criança precisa de ter apoio diferenciado. Se todos nós somos diferentes na nossa essência, no nosso modo de ser, na nossa cultura, então todos nós precisamos de certos apoios. Se eu não vou precisar do apoio na sala de aula, talvez eu precise de um apoio extra, né, para reforçar aquilo que eu aprendi, um apoio para eu ficar mais autônomo. Isso a gente tem que cobrar. Porque a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, quais são os objetivos dessa convenção? Que a pessoa com deficiência adquira autonomia, né, e independência, com dignidade. Então, se eu preciso formar pessoas com autonomia e independência, eu preciso de dar uma educação que essa pessoa possa, com o passar do tempo, ser independente. Tem Maria Clara e Felipe aqui que tem a casa deles, né? Então, eles atingiram um certo grau de autonomia e independência. O que hoje a gente encontra, e é o que a gente tem se deparado assim, com as reclamações das mães, né? Primeiro é a segregação da criança que não acompanha a turma nas atividades, então ela fica segregada, enquanto a turma está fazendo educação física, essa criança está dentro da sala parada. Ou enquanto a turma faz um exercício de matemática, essa criança está segregada no pátio sozinha, ou com uma pessoa, quer dizer, ela está com tempo ocioso, quando, na verdade, ela deveria estar ocupando esse tempo com algum tipo de instrução, ainda que não seja uma instrução de letra, mas que seja um tipo de educação que ela possa facilitar a sua vida, que a vida é construída. Então, hoje a gente está num degrau que a gente pega os jovens que não tiveram acesso à educação inclusiva por lei, que hoje estão no ensino médio, né? Ou na idade da faculdade. E tem um degrau aí, porque a lei manda incluir, mas a escola não está preparada. Então, a gente precisa suprir.
Os jovens que estão na fase da faculdade, da universidade, como é o meu caso aqui, acho que aqui todo mundo já está no ensino médio ou já acabou o ensino médio, não é isso? O que falta para esses jovens ingressarem na faculdade? Apoio, apoio. E eles são tão capazes de fazer o ensino superior que está aí, Maria Clara, eu conheço vários outros jovens, né, com deficiência intelectual que estão se formando, se tiverem o apoio. Mas a gente tem que cobrar. O ingresso dessa pessoa com deficiência intelectual hoje ainda é muito dificultado, porque a pessoa precisa passar por prova, né, ter uma nota mínima. E nem sempre a nota significa a capacidade de aprendizagem daquela pessoa. Porque uma dificuldade para ler, para interpretar, mas ela pode aprender por outros mecanismos que não seja, né, o escrever, o colocar uma ideia no papel. Então, isso ainda está muito aquém. A avaliação para o ingresso nas universidades está muito aquém. E quando eu tenho um grupo de pessoas que não tem acesso à universidade, eu vou ter um grupo de pessoas com a renda mais baixa. Hoje, 80% das pessoas com deficiência estão nos países de terceiro mundo, né? Os países em desenvolvimento, não se fala mais terceiro mundo, países em desenvolvimento. Então, a gente precisa concentrar um esforço. Além do ingresso dessa criança nas séries de base, eu preciso de concentrar nos jovens que já passaram pelo ensino médio. Esses jovens precisam de apoio, eles não devem parar no ensino médio, porque a lei não fala. Tem até educação em todos os níveis de escolaridade. Isso vai da pré-escola até o pós-doc, a livre docência. E quantos jovens com deficiência eu tenho com capacidade de estar na universidade que estão fora dela? Muitos. Porque não tem apoio, ou porque eles precisam ingressar no mercado de trabalho para ajudar em casa. Então, eles ingressam e deixam de estudar, como muitos dos nossos jovens brasileiros. Mas, quando é uma pessoa com deficiência, aí o estímulo é menor, porque a faculdade, né, deixa para lá. E não é assim. Então, a gente tem que cobrar o ingresso dessa criança, uma educação de qualidade, para que ele possa seguir normalmente para os bancos da sala superior. Por que não? Por que a gente não pode ter a paciência, né, dentro de uma sala de aula, de ouvir uma pessoa que fala mais devagar? Por que a gente não pode ter paciência, né, de esperar o outro falar, o outro se comunicar? É um aprendizado para todos nós, né? Então, se eu tenho paciência de esperar o meu próximo falar, ele também vai ter que ter paciência comigo, né? Então, é uma troca. E esses jovens que estão aqui hoje são mostras, né, para a gente que eles são capazes. E a gente tem que combater exatamente o capacitismo, que é a ideia de que a pessoa não é capaz de fazer alguma coisa por conta da sua deficiência. Quando, na verdade, o que faltou foi o apoio. Mas nós estamos em tempo ainda. Qualquer pessoa é capaz de aprender. A pessoa não perde a capacidade de aprendizado ao longo da vida. Pelo contrário, ela vai acumulando, né? A gente pode perder um pouco da memória, né, doutora? Memória a gente, às vezes, perde um pouquinho. Né? A gente esquece alguma coisa, alguma data, algum nome, mas a gente acumula um conhecimento. E esses jovens é a mesma coisa. Então, a nossa cobrança é essa, por uma educação que não seja excludente de modo algum. A educação é para todos, a educação inclusiva é obrigação do Estado. A gente tem que dizer não às escolas especiais, que são segregatórias. Esse modelo já passou, já foi, né? É de um tempo de pós-guerra, de um tempo que hoje a gente não vive mais.
E se temos tecnologia, que essas tecnologias sejam empregadas para a educação de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência intelectual. A gente tem vários aplicativos hoje que facilitam muito o aprendizado. Então, por que não usá-los na escola pública? Porque a escola pública também não pode, né? Por que só a escola particular? E assim a gente cria uma cadeia de apoios que vem desde a pré-escola até a fase adulta. Com a melhor educação, nós temos uma melhor capacidade de empregabilidade. Não é isso? Já falei muito? Já, Renato, já falei muito? Tá no meu tempo Não, aí. não, por que não falou muito não, tá? Mas se quiser falar, pode falar. Então, tá bom. Você tá mandando aí. Aí, é isso, assim, né? O recado que eu queria é esse. A gente tem que lutar pelos direitos. A educação é direito, sim, não tem desculpa. A escola não pode dar desculpa que eu não tenho estagiário, eu não tenho profissional, eu não tenho isso. Não, tem que ter. E a gente tem que cobrar. E não é educação meia boca, não. Não é atividade paliativa. As crianças, o mesmo tempo que passa para a criança sem deficiência, passa para a criança com deficiência. Ela não está ali para perder tempo. Brincar não é perder tempo, né? Brincar é uma atividade de construção. Então, que ela esteja fazendo uma atividade... Esquece alguma coisa, alguma data hoje. Então, a nossa... Oi? Não estou ouvindo. Não é para mim? Aí, é isso. Então, que a gente cobre das escolas. Né? Eu vou deixar parte da empregabilidade para a nossa querida doutora Sueli, que ela é muito melhor nesse tema. E que a gente cobre isso, de todas as escolas. É a oportunidade. A gente tem que lembrar que o deficiente, a pessoa com deficiência, ela não é destinatária de caridade. Chega de caridade, né? A gente quer oportunidade. Todas as pessoas têm que ter oportunidade iguais. E oportunidade igual significa uma oportunidade com apoio para aquele que precisa. Então, é isso. Vamos cobrar. Marcelo, acho sim, excelente essa convocação, né? Para a gente cobrar, a gente não ficar esperando favor e a gente, enquanto família, exigir o direito, né? No início. E tem assim, a gente tem chegado vários comentários, entrou até pelo Facebook na hora que você estava falando, foi uma falha minha do microfone aberto. Muitas pessoas parabenizando a sua fala, parabenizando o evento. E uma pergunta assim, que eu acho que é sempre oportuna, né? Se a escola particular também é obrigada a oferecer o AEE no contraturno. Ela é obrigada a oferecer todos os apoios que a criança necessitar, né? Então, assim, tanto o AEE quanto outro tipo de apoio, ela é obrigada, porque ela precisa oferecer uma educação de qualidade, em igualdade. Então, se um aluno precisa, que esse aluno, né, seja destinatário dessa educação. Porque a gente não pode usar, a gente tem que ensinar aos nossos filhos desde cedo que a inclusão é obrigação de todos nós, inclusive deles, né? Inclusive deles próprios, de lutarem pela inclusão deles. Se a gente ensinar isso, eles não vão, né, ter aquele problema tão grande que é o da autoestima, Eu sei que esses jovens aqui são jovens já acostumados, né? Mas a gente tem muita criança precisando, né, de uma educação de qualidade. Essas mães precisam de ter certeza que essas crianças estão bem na escola, porque elas também precisam trabalhar, né? Por isso que a gente fala que a educação é uma questão de família, porque a partir da educação, toda a família também é educada. Se eu tenho uma criança que é incluída na escola, a família passa a pensar diferente e tratar essa criança diferente. E aí faz dela uma pessoa melhor, mais confiante, né? Então, eu acho que é isso, sim. Bom, já falei demais, eu gosto de ouvir. Doutora Maristela, e nesse período de pandemia, como cobrar apoio da escola em educação à distância? Isso é uma pergunta recorrente
nos dias atuais. Como fazer isso? Isso tem sido um problema, né? Porque E o trabalho, né? Porque é a adaptação da escola também, é uma adaptação da escola, da família, da criança. De todo mundo, né? Assim, a gente está realmente num momento que eu nem sei se o cobrar, né, seria uma palavra, porque está todo mundo tão sem saber para onde ir, né? Nós estamos todos, falo que nós estamos à deriva, né? Porque ao mesmo tempo que eu quero que meu filho aprenda, eu também não vou mandar para a escola para que ele seja, né, exposto a uma doença. E eu também, os pais não têm a condição pedagógica de um professor. Então, como o pai dá um apoio? Como é que é feito esse apoio por computador? Né? Se a criança tiver um computador, porque às vezes ela nem tem também, né, à disposição, não sabe mexer, os pais mesmo às vezes. Então, eu acho assim, doutora Lívia, eu acho muito complicado eu acho que é caso concreto, sabe? Se eu tenho uma escola que tem tecnologia, que ela pode oferecer isso, eu vou cobrar, né? Mas na rede pública a gente está tendo problema principal hoje no ensino fundamental é o acesso das crianças à internet, a um aparelho, porque às vezes eu tenho um aparelho celular fraquinho para a família inteira, né? Então, se eu não tenho como cobrar, eu acho que todo mundo, esse ano, nós estamos assim, vai ser um ano, não vai ser perdido, porque a gente está vivendo, graças a Deus, e a gente está aprendendo também, né, a ser mais solidário, mas eu acho que o cobrar aí é no caso concreto, sabe, de cada um. Porque vamos dizer, né, gente, a aula online não é uma coisa muito legal, nem para Não gente. rende para ninguém, né? Para adulto já tem uma certa dificuldade, imagina para uma criança que tem que se adaptar nesse universo. Eu acho que Eu imagino para jovem. Porque vai depender da criança, da habilidade da criança. Tem criança com deficiência que é excelente no computador. E tem uns que, pessoas sem deficiência também, que não sabem mexer. Eu faço o básico aqui, gente, mas não me pede para fazer malabarismo que eu não consigo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse ano falar em cobrar, eu acho que é difícil para todos nós, né? Vamos esperar. Com certeza. Tá bom? A gente Beijo tem que para todos. Agradeço o convite. Eu vou ficar aqui para a gente. Obrigada, doutora Maristela. Sempre um prazer tê-la com a gente, né? Puxando essas reflexões. E claro que a gente está num período de exceção, né? A gente tem que levar isso em conta também. Mas eu quero registrar que assim, a associação defende a escola presencial, né? O ensino presencial na escola comum para todos e com qualidade. Então, eu vou passar a palavra agora para a doutora Sueli, nossa querida, para dar umas palavras sobre empregabilidade, como é que está esse panorama no Espírito Santo, se puder. Obrigada, doutora Sueli, está com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui nesse evento, podendo participar um pouquinho de uma matéria, para falar de uma matéria que é tão cara para mim, né, que é a inclusão da pessoa com deficiência de modo geral. Eu vou tentar aqui me descrever, porque pode ter alguém que tenha as dificuldades, né, de visão, ou de baixa visão, ou que sejam cegas. Eu sou uma mulher morena, que tem o cabelo grisalho na altura dos ombros, uso óculos, estou de batom vermelho hoje, especialmente em homenagem à nossa participação, e estou muito feliz por ouvir a Joana, o Alan, o Renato, que eu ouvi um pouquinho antes do evento, a Maristela, que eu sei que é uma pessoa que luta pelos direitos, né? Para fazer valer os direitos, porque sujeito de direitos, todas as pessoas são, e ainda por ter que lutar para fazer os direitos da pessoa com deficiência. Eu fiquei pensando o que eu iria falar aqui, então vou tentar resumir, porque é um universo muito amplo nessa questão da empregabilidade. Primeiro, eu queria falar sobre a instituição.
O Ministério Público do Trabalho, ele tem várias matérias que são colocadas como metas da sua atuação. E dentre elas está essa meta de combate a qualquer tipo de discriminação e da busca de oportunidades no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. E dentro desse eixo, que a gente tem uma coordenadoria específica, que a gente chama de Coordenadoria da Igualdade, eu, inclusive, aqui na Regional, eu e a doutora Thais, somos representantes dessa coordenadoria, tem um projeto especial voltado à inclusão e empregabilidade da pessoa com deficiência, e que está apenas em curso. E em que consiste esse projeto? Para além daquelas investigações que a gente... Quer dizer o seguinte, que para além daquelas investigações que a gente atua contra o tema, com relação ao tema, né? Por exemplo, tem uma pessoa com deficiência que foi discriminada numa determinada empresa. Então, tem investigação, o procurador vai atuar para verificar se aquilo é coletivo, como é. Mas também a gente trabalha muito nessa vertente da promoção dos direitos. Como? Realizando audiências, conclamando a sociedade civil e empresas para mostrar isso que a Maristela colocou, que é a questão da inclusão, de não criar as barreiras, né, para o mercado de trabalho, para fazer valer a cota prevista no artigo 93 da Lei 8.213, 93 da Lei 8.213. Então, por quê? O que eu quero dizer é o seguinte, que para além daquela nossa investigação, a gente tem muita atuação na promoção desses direitos, por meio de projetos, de palestras. Esse momento que eu estou aqui agora faz parte da nossa atuação. Da atuação de ter um contato com a sociedade civil e demonstrar, de tentar sensibilizar para a inclusão. O que a Maristela falou com relação à educação, eu vejo que tem tudo a ver, né? Porque, na verdade, o direito à educação, direito ao lazer e direito a outras questões, aí eu vou incluir o direito ao trabalho, é um direito fundamental. Não só a relação, as pessoas de modo geral, o que não tem separação, não tem por qualquer razão ou qualquer motivo para segregar as pessoas com deficiência desse direito. O único direito ao trabalho tem aquelas crianças, de modo geral, até uma certa idade, porque aí já é o contrário, é o direito ao não trabalho em razão do trabalho trazer prejuízos. Então, a própria Constituição impõe os limites. Então, o direito fundamental ao não trabalho até determinada idade e direito ao trabalho, de modo geral, independente de qualquer condição. E é óbvio que a gente já verifica uma evolução muito grande, desde a denominação das pessoas com deficiência, né? Para se chegar a essa terminologia contra a luta e contra a construção, né? Então, a gente sabe que nenhum direito é dado e conferido de forma gratuita, sempre tem um processo de luta, né? Seja o direito das mulheres, das pessoas com deficiência, ou qualquer outro, direitos fundamentais, de modo geral, para qualquer pessoa. Então, é um construído, e a gente continua nessa luta. Com relação ao trabalho propriamente dito, o que eu verifico? Nós temos aí, vamos partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi o marco que a Maristela colocou ali para dar o gancho, né? O que ela preconiza? Os princípios: respeito, né? A dignidade, a autonomia, independência. E quando a gente fala em autonomia, a gente liga com empregabilidade, a gente já começa tendo que colocar um ponto. Olha, a pessoa com deficiência pode ser aquilo que ela puder ser. Então, a gente tem que parar com estereótipos que vinham acontecendo de que a pessoa com deficiência intelectual só pode exercer este ou aquele ofício, ou essa ou aquela função. Isso também é uma forma de segregação. Ora, desde que eu não tenha barreiras físicas e nem atitudinais, e que o ambiente me propicie, e eu tenho todo o apoio, como qualquer outra pessoa, você vai poder ser o que quiser. Então, acho que esse é um primeiro ponto que eu colocaria em relação à empregabilidade, porque está muito arraigada essa questão de que a pessoa com deficiência só teria direito a cargos subalternos, a cargos que não exigiriam. Isso eu falo não só com a intelectual, tá? Qualquer outra.
e que só pode ocupar, não pode ocupar um cargo de chefia, ou não pode isso, não pode aquilo, nada disso. Todos podemos ocupar e exercer e galgar a carreira que quisermos, desde que tenhamos condições e tenhamos um instrumental possibilitado, que possibilite tanto. Então, resumindo, isso a gente vê algumas limitações que querem impor às pessoas com deficiência, seja em termos de educação, seja em termos de lazer, seja em termos de tudo. Mas por quê? Às vezes é porque não tem aquilo que assegura, por exemplo, uma coisa extremamente importante, direito à acessibilidade, a um serviço, a uma tecnologia, ou a isto ou aquilo, ou arquitetônico, das barreiras arquitetônicas. Então, se eu falo, olha, eu tenho direito de trabalho e posso ocupar um posto de trabalho, mas se toda a questão de não disponibilização de um transporte que permita que ele chegue até o trabalho, olha, então as barreiras não estão na pessoa, elas estão no ambiente que circunda essa pessoa. Então, se tiver a forma, os meios de apoio e as tecnologias, ou os instrumentos necessários, todos nós, inclusive as pessoas com deficiência, terão condições de chegar ao trabalho e exercer ali aquele trabalho dignamente. Agora, já falando na parte interna da empresa. Ora, não, eu vou contratar a pessoa com deficiência. E aí, o que faz? Contrata apenas para observância da cota. Não é isso que nós, Ministério Público do Trabalho, e que a sociedade, de modo geral, os valores defendidos por uma sociedade que busca a inclusão, ela quer o quê? Ela quer que realmente ocorra uma inclusão, e não que a pessoa com deficiência fique ali naquele local, naquele ambiente de trabalho, como um mero vaso decorativo, porque ele não é vaso decorativo, não é objeto, ele é um sujeito de direitos. E essa oportunidade de trabalho, não, como a Maristela falou em relação à educação, não é um favor, é uma aceitação, deveria ser, né, que a gente trabalha muito no direito com o dever ser. É uma questão de tentar conferir aquela verdadeira não discriminação, ou seja, não só realmente criar um ambiente favorável, onde ele não sofra preconceitos, que não sejam marcados pelos estigmas ali naquele ambiente de trabalho, mas também que ele tenha condição de exercer a sua função. Não porque falta capacidade, mas porque às vezes ele precisa de algum ajuste, por exemplo, no equipamento, ou alguma modificação naquele ambiente que propicie e que dê condições de demonstrar toda a sua potencialidade, porque a potencialidade está na pessoa. Às vezes, as barreiras que são colocadas que não permitem que ela exerça essas potencialidades. Assim como eu, né? Se eu for trabalhar, por exemplo, eu costumo usar muito o exemplo do Reconecta, né? Porque teve um determinado momento que chegou um grupo de pessoas surdas no elevador me pedindo informação em que local seria o evento. O que aconteceu comigo? Um exemplo muito claro. Eu não dominava Libras para poder falar, e eu fiquei meio sem ação na hora de tentar me comunicar. Mas então, fui eu quem estava com dificuldade de me comunicar. Então, eu posso me considerar uma pessoa com deficiência na questão de Libras, porque eu realmente não tinha condição de me comunicar. Então, eu quero colocar o seguinte, que a gente tem que lutar pela não discriminação. E, às vezes, a não discriminação da empresa não passa por quê? Por adaptar um posto de trabalho, uma adaptação razoável no posto de trabalho, passa por assegurar acessibilidade naquele ambiente. E quando eu falo acessibilidade, inclusive de comunicação, né? Porque se eu tenho uma barreira de comunicação e acima de tudo, uma sensibilização no âmbito interno também, assim como precisa a sociedade de modo geral, para receber a pessoa com deficiência de aceitação, mas aceitação não de uma forma
caritativa ou com piedade, mas uma aceitação da pessoa com deficiência, no sentido de que nós temos que aceitar nada mais do que a diversidade que existe na nossa sociedade. Olha, nós não somos pessoas todas iguais. E as diferenças, a diversidade que existe, vamos colocar aqui na sociedade brasileira, é que faz com que nós cresçamos, nós possamos crescer como pessoa humana e realmente atingir os objetivos preconizados, aqui os princípios da Convenção das Pessoas com Direito de Deficiência, chancelados pela nova Lei Brasileira de Inclusão, né? Que é tentar contribuir, de alguma forma, que todas as pessoas com deficiência, como quaisquer outras, tenham pleno exercício da sua cidadania, né? E isso passa pela busca de autonomia, seja na educação, no trabalho. Aí eu concordo com a Maristela que essa questão do seio familiar é muito importante, porque estando plantados esses valores da autonomia, da independência desde cedo, muito mais fácil será a adaptação também no ambiente de trabalho e tal. Mas se isso tiver de forma defasada, não importa. Nós temos que pegar do estágio que está e tentar fazer esses princípios e esse direito da pessoa com deficiência, como a gente quer fazer valer para qualquer outra pessoa. Então, isso acontece muito também, e aí eu vou colocar. Acontece também com os adolescentes que são infratores, esses estigmas, né? Esses preconceitos de não querer receber. Então, eu poderia dizer, na minha experiência prática, que eu sinto muito mais daquela ideia de que receber uma pessoa com deficiência na empresa vai ter que acarretar mudanças mirabolantes. Eu acho que tudo passa muito, e assim, prioritariamente, pela barreira atitudinal. Porque o que acontece? Uma vez, eu num evento, uma pessoa falou uma coisa que eu fiquei com isso na minha cabeça. Antes, chega a pessoa com deficiência para fazer uma entrevista. E aí, recursos humanos, se tiver alguém me falando isso, escuta, porque eu queria frisar isso. De algum recurso, alguma pessoa que trabalha em recursos humanos de empresa ou de órgãos públicos. Órgão público até que tem a questão do concurso, né? Então é mais complicado. Mas no setor privado, notadamente. Antes de verificar, antes de enxergar a pessoa, enxerga a deficiência como barreira. Então, por exemplo, olha, eu estou me candidato, vou dar um exemplo bem prático. Eu sou uma pessoa com deficiência, vamos supor que eu fosse uma pessoa cega, não sou, tenho deficiência visual, mas não é aquela protegida pela cota, né, pela ação afirmativa. E aí eu chego, e em vez da pessoa perguntar, olha, eu estou candidata nessa vaga, em vez da empresa perguntar, tá, mas como que você exerceria, o que você precisaria para exercer essa função? Já baseada no estereótipo, já fala assim, não, para essa função, essa pessoa não serve. Então, a deficiência chega como barreira, e essa barreira é o quê? Notadamente, atitudinal, de achar que a pessoa não tem a potencialidade, que a pessoa não tem capacidade, que não vai conseguir, sendo que, às vezes, uma pequena adaptação razoável, ou no ambiente, ou no equipamento, alguma coisa, ela já teria a total condição de exercer aquela função plenamente, porque não chegaria a deficiência antes da pessoa. A pessoa tem que chegar. Pergunte para ela como, e às vezes esse como vai ser muito mais simples do que a empresa está imaginando que seria, entendeu? E eu acho que isso passa também por uma atitude bem de uma sensibilização interna, de aceitação de diferenças de um modo geral. Porque, na verdade, o que acontece é o seguinte, quando há um ambiente desfavorável de discriminação no âmbito interno da empresa, isso vai existir em relação às pessoas pretas, vai existir em relação à pessoa com deficiência, vai existir em relação à pessoa com orientação
sexual diversa. Então, na verdade, o que a gente tem que pensar é a inclusão como uma busca que deve ser objeto de engajamento de toda a sociedade em todos os setores. Quando eu coloco lá a pessoa com deficiência não almoxarifada, escondida, como se ela fosse um móvel, eu estou, Maristela, de certa forma, fazendo o mesmo que se quer fazer com a educação. Segregar as pessoas com deficiência em determinadas salas para que não tenha esse contato. Olha, na interação criar o crescimento. E isso eu falo como pedagoga que fui, quer dizer, eu ainda sou, porque eu tenho formação pedagógica, né? Eu sentia muito isso, às vezes, não era com a pessoa com alunos com deficiência, era na época em que se queria igualar todos os alunos na mesma faixa de conhecimento. Olha, esse aluno tem que ser a primeira A, o outro na primeira B no meu tempo, né? Como se o conhecimento, mesmo que se nivelasse todo o conhecimento hoje, amanhã as coisas já seriam diferentes. Então, é na diferença que se cresce, né? Então, isso eu acho que é para todos. Com relação, eu acho que eu já estou me prolongando, né? Então, às vezes, o que se precisa, já vou encerrando. Às vezes, o que se precisa é o seguinte, uma adaptação razoável, que se tire essa barreira atitudinal, que se clame, sim, pela cobrança de uma acessibilidade, de modo geral, arquitetônica das cidades, nos meios de transporte, etc., porque isso vai ser importante para chegar ao local de trabalho também. As adaptações razoáveis e as mudanças, modificações internas ali naquele âmbito da empresa. Então, muito mais do que a gente cobrar a cota, nós, o Ministério Público, também temos essa ideia de que passa por muito mais do que simplesmente obrigar legalmente a comprar a cota. Porque o que a gente quer é a verdadeira inclusão. É óbvio que a cota, no país como temos hoje, é um instrumento importante de ação afirmativa. Não estamos dizendo que não é. Agora, a gente não quer só que a empresa coloque uma pessoa ali para deixar ociosa. A gente quer uma verdadeira inclusão, né? Então, eu falaria agora que a gente está aqui no esforço no Espírito Santo de fazer um cadastro das pessoas com deficiência, é o que se chama CADEF. Então, depois vocês procurem lá, porque tem o blog CADEF. Porque a gente precisa conhecer o quantitativo para a gente poder ter políticas efetivas, né? Então, hoje a gente não sabe exatamente quem são as pessoas com deficiência no Estado do Espírito Santo, em todos os municípios, quais os tipos, etc. Nós precisamos também, nós temos outro projeto que é muito interessante, que é o Reconecta, que teve edição 2018 e 2019. Esse ano nós temos um desafio, porque em razão da pandemia vai ser virtual e nacional, mas aí eu gostaria de colocar o seguinte, nós vamos mostrar no Estado do Espírito Santo o que nós temos para levar para o Brasil e, quiçá, para além do Brasil, porque como é virtual, extrapola o território. Mas o que eu queria colocar, e dentro o esforço do Ministério Público é um ponto de honra para o Ministério Público, como é um evento virtual, para que todos os critérios de admissibilidade previstos na lei de inclusão sejam observados. E eu falo de quê? Da legenda, da audiodescrição, de libras e também da comunicação simples, né? E comunicação simples, principalmente, atenta aí à questão da deficiência intelectual. Então, gente, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, é se unir. As dificuldades são imensas, nós não sabemos ainda o reflexo porque nós estamos no meio dela, da pandemia, no que diz respeito à dispensa das pessoas com deficiência, né? A gente vai ter o resultado disso, porque a gente sabe que dispensa de modo geral ocorreram, então isso vai refletir com certeza na empregabilidade das pessoas com deficiência. E um outro ponto que eu chamo a atenção é que muitos empregados, nós tivemos aqui no Espírito Santo, eu acho que todo o Brasil, nós tivemos a cautela de pensar numa recomendação específica dos cuidados que deveriam ser tidos no decorrer da pandemia com relação às pessoas com deficiência, mas não simplesmente por serem pessoas com deficiência, mas porque podem ter algumas comorbidades associadas.
Então, nós tivemos que chamar a atenção para isso, né? E é isso, e nós estamos averiguando, eu acompanho aqui esse procedimento, mas, enfim, agora, quanto aos resultados negativos na questão das dispensas, nós só vamos ter quando passar um pouquinho e vierem os números, né? Porque se afetou, de um modo geral, quantitativo, isso vai, com certeza, refletir na cota. Gente, eu acho que em breves palavras seria isso, mas é porque é um universo, né, de informações. Eu não tenho como, em 15 minutos, tentar, mas eu espero que eu tenha pontuado alguns aspectos que eu considero muito relevantes. Maravilhoso! A gente ficaria dias aqui te ouvindo. Parabéns! É uma honra a gente ter, né, essa sua fala, nos encoraja, nos motiva. E que bom ter um Ministério Público, né, com essa visão. Isso nos fortalece, com certeza. Sou muito grata, muito grata. Tive um problema aqui no Facebook, consegui ver vários comentários positivos, parabenizando as falas, mas não estou conseguindo acesso às perguntas. Vi que são várias, a gente se compromete aos poucos ir respondendo, por conta do nosso horário também, né? Nós temos aí os jovens esperando para falar, para contar um pouquinho para a gente de como eles estão. Então, a gente se compromete a depois responder as perguntas através das nossas redes sociais, né, Lívia? A gente pode ir fazendo, tipo, posts e respondendo, a gente não vai deixar ninguém na mão. Mas muita gente parabenizando vocês, a fala de vocês, falando realmente da dificuldade de incluir, apesar de estar dentro da escola, apesar de frequentar a escola, mas a dificuldade de incluir realmente, né? Muita gente comentando sobre isso. E agradecendo pela contribuição das duas, que foi magnífico. Aqui eu gostaria só de acrescer que se tiver alguma pergunta direcionada ao Ministério Público do Trabalho, depois você repasse que eu me comprometo também a dar o retorno, tá bom? Doutora Sueli, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais do Reconecta. Já tem data? O que é o Reconecta? Se já tem data marcada para acontecer? Porque é muito importante a gente divulgar esse tipo de ação. Perdão. Reconecta é um evento que começou aqui em 2018, que ele foi justamente previsto para poder levar a discussão das temáticas ligadas às pessoas com deficiência, mas é um evento que foi muito interessante. É feira, conferência, exposição. Ele foi realizado, o que é mais interessante é que não teve uma programação imposta pelo Ministério Público do Trabalho, a gente atuou como organizador, mas a gente congregou as entidades da sociedade civil, entes que trabalham ligados à temática, e para poder fazer uma programação conjunta. Então, esse ano a gente vai trazer, teve no 2019 também, esse ano a gente vai trazer para o 2019, só que ele foi encampado nacionalmente. Então, são 2 desafios. Vai ser um evento nacional para discutir todas as temáticas também, assim, continuando com o princípio da programação ser conjunta e ser construída de forma conjunta, e o Ministério Público do Espírito Santo vai participar com o stand, né, também com as entidades locais, levando o que o Espírito Santo quer mostrar. Então, se discutiu desde temas ligados à educação, à empregabilidade, a serviços, de emissão de documentos, etc. Então, o evento, e ele está previsto esse ano para acontecer nos dias 3 a 5 de dezembro. E dia 3 de dezembro, por quê? Porque é o Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência, internacional. Então, a gente vai ter mais novidades, vocês acompanhem pelas redes sociais, que a gente vai começar a soltar todas as notícias aí a respeito do evento. E aqui a gente está se organizando, nas próximas semanas a gente vai chamar todos os parceiros locais para a gente definir a programação do Espírito Santo. Então, a deixa que eu posso dar é isso. Vai acontecer de forma virtual e
nós vamos apresentar aqui no Espírito Santo aquilo que a gente tiver de melhor para levar para o Brasil. Muito bom, vai ser um prazer. Conte com a Vitória Down, né, para ajudar, contribuir, nossa parceria. Eu vou, então, gente, por conta do horário, chamar a Ana Luísa para conversar com a gente um pouquinho, que ela está ansiosa, esperando esse tempo todo, né, Ana? Ana, agora você pode ligar seu microfone e contar para a gente um pouquinho por que é que você quis trabalhar, o que que mudou na sua vida. E assim, quando eu comecei a trabalhar, é porque... Mãe, pode ficar tranquila, tranquila. Estamos assim, só nós duas aqui. Pode falar. E assim, quando eu comecei a trabalhar, era muito nova e acabei entrando no mercado de trabalho. E quando eu comecei a trabalhar, eu fiquei, assim, um pouco de vergonha e um pouco de timidez. Quando eu entrei mesmo, fiquei muito feliz que tenho entrado no mercado de trabalho e como eu me conhecendo, e é isso, acho que foi a minha experiência no meu trabalho. E sua família, Ana, apoiou você quando você quis? Você falou para sua mãe, para o seu pai que você queria trabalhar, eles te apoiaram? Sim, me apoiaram bastante e estou muito feliz. E a sua irmã apoiou? Acha que... Eu também. Ninguém ficou querendo, não, Ana, fica em casa, você é novinha. Ninguém falou isso, não? Não, todo mundo incentivou para você ir? Sim, incentivou para eu poder trabalhar. Então, você, depois que começou a trabalhar, você acha que ficou menos tímida? Fiquei menos tímida. Que bom. E lá você faz contato com o público, né, Ana Luísa? Lá no seu serviço, você trabalha atendendo o público? Sim? Tá. E agora na pandemia, você está trabalhando? Não, porque como começou a pandemia, ficou difícil poder trabalhar lá. Aí no dia que pudesse trabalhar lá, tem que ir de máscara, tem que se estampar o rosto para conseguir trabalhar melhor. Que as pessoas chegam perto e ficam conversando nas pessoas, que isso vai governar o coronavírus, que é difícil. Ainda mais em farmácia, né, que vai muita gente Sim. doente, e eles estão fazendo testes também de Covid. Então, você está em casa por enquanto? Por enquanto, estou em casa. Tá, e você gostou, então, de entrar no mercado de trabalho? Sim. Você acabou o ensino médio, né, Ana? Ainda não, porque eu tinha alguns problemas na minha escola e ficou muito difícil para ir até lá. Eu cheguei na escola, eu tinha 18 anos. Com 18. Aí eu estava no quinto e passei pro sexto. Aí no sexto ano, eu não deixaram de entrar na outra turma. Aí passou, foi pro sétimo. Quando o sétimo ia pro oitavo ano. Aí eu estava no oitavo ano e eu passei direto, porque eu estou no nono ano. Aí eu estou mais na escola que eu saí. Tá. E você quer falar mais alguma coisa pra gente sobre o seu trabalho? Acho que sim, porque eu gosto muito de trabalhar lá e estou organizando as prateleiras lá também, estou gostando bastante de trabalhar. A Ana ficou toda feliz o dia que ela chegou com a carteira de trabalho dela, com o uniforme, fez fotografia, foi muito legal, né, Ana? Foi. Olha, Ana, tímida, todas nós ficamos no primeiro dia de trabalho, viu? A gente que é mais velha ainda treme, quando a gente vai fazer uma palestra, a gente treme, na sala de aula a gente fica tímida também, então isso faz parte da vida. E aí a gente vai vencendo a timidez e vai ficando mais forte e sabendo do papel nosso da sociedade, né? A nossa contribuição. Muito bem, você está de parabéns. Obrigada. Parabéns, É verdade, Ana. É verdade, Ana. Eu me lembrei aqui do meu primeiro dia de trabalho e eu fiquei com tanta vergonha, eu lembro como se fosse hoje.
Então, isso é mais do que natural. A cada coisa que a gente pega para fazer, a gente fica meio insegura, mas a gente vence tudo isso, tá bom? É natural. O negócio é ir em frente, né, Ana? Já está aí dando palestra daqui a pouco, né? É isso aí. Obrigada, Ana. Felipe Ribeiro. Fala, meu querido. Liga o microfone. E aí, tudo bem? Tudo bom, e você, Felipe? Tudo bem, graças a Deus. Saudade de você. Eu também muito. Conta pra gente, Felipe, você desde pequeno sempre quis trabalhar ou não? Como é que foi isso? Na verdade, desde pequeno, na verdade, eu não queria trabalhar. Mas como que eu cresci, aí eu queria, né? Porque minha mãe conversou, minha mãe, meu pai me levou lá na Solo, eu trabalho na Solo, né? Aí meu pai me levou lá, com o tio dele, maçom, aí ele falou que eu posso trabalhar lá, né? Aí fiz o treinamento, essas coisas. Aí primeira vez eu trabalhei lá. Aí eu fiz treinamento, né? Essas coisas, e gostei muito do treinamento. Aí fiz um monte de coisa. Aí quando eu voltei, na segunda vez, né? Porque eu voltei primeira vez e segunda vez, né? Aí, na segunda vez, eu estou como auxiliar administrativo, eu trabalho como auxiliar administrativo, eu trabalho lá. Eu trabalho já há um ano e eu adoro muito, eu amo trabalhar muito lá. Eu faço um monte de coisa. Eu faço planilha de aniversariantes do mês, das pessoas lá da minha empresa, porque ela comemora os aniversariantes do dia, do mês. Aí eu levo convite para eles, eu mando o crachá deles, né? Essa experiência é muito boa de saber como que eu tenho muita autonomia de fazer essa coisa sozinho no meu trabalho. Aí eu faço tudo sozinho. Porque ela tem um estoque lá, a gente de comunicação, a gente arruma lá nosso estoque, a gente passa na ele para ver como que está certo, essas coisas, entendeu? Eu deixando isso o máximo. E também Felipe, e antes de você entrar lá, você trabalhava como DJ, né? Ele fez um curso de DJ. Trabalha ainda, Felipe, como DJ? Fazer a propaganda. Ainda eu trabalho, mas com essa quarentena eu ainda não, aí não dá, né? Aí não dá mesmo. Mas passando a quarentena, quem quiser te contratar, pode procurar o Felipe Ribeiro, né? Filipão, DJ Filipão. Se quiser me contratar, pode me chamar, porque é muito feliz. E também eu também, porque eu fiz um curso através do Senac, que ofereceu esse curso. Aí eu fiz esse curso porque eu amo essa profissão, eu gosto de música, eu amo música. Aí tinha uma pessoa que me ligou, aí eu tinha um curso, eu falei que eu vou fazer, e agora eu estou com o primeiro DJ que eu preciso me dizer. Felipe, e a Vitória Bel te ajudou a entrar no mercado de trabalho? Isso ajudou muito, ajudou muito, muitas coisas. Mas não só na Vitória também, não. Vitória Dal, os professores, né? Como você também, que me ajudou também, os colegas também que me ajudaram muito, e me surpreendeu muito para me trabalhar. Aí eu já trabalhei também no restaurante, eu trabalhei no restaurante, eu trabalhei no Bar Rock, e eu também trabalhei no Rock Bug, e essas coisas. É um trabalhador esse rapaz. Exatamente. Felipe, e o trabalho ajudou você? Você acha que o trabalho mudou sua vida? Mudou muitas coisas, graças a Deus. Para melhor? Você acha bacana ter seu salário, usar o seu dinheiro? Meu salário, já tenho minha poupança, já. Oba! Eu recebo muitas coisas. Que legal, Felipe, parabéns. E sua família sempre te incentivou muito também, né, a trabalhar. Sim, porque eu toco vários eventos. Por exemplo, eu já toquei a primeira vez em casamento, eu já toquei
também eu toco também por aniversários, eu já toquei muitos eventos, mas se vocês quiserem me contratar, eu estou aqui disponível por vocês. Ótimo, Felipe, obrigada. Desculpa te interromper. Não, pode falar. E se vocês quiserem também adicionar pelo Facebook, por Felipe Lima, do meu Instagram, Felipe do Lima DJ, tudo junto. Aí, se você quiser me seguir, fica à vontade. Aí, Felipão. Isso aí. Ok, vamos passar para Maria, então. Obrigada, Felipe. Obrigada, é sempre um prazer falar com você. Amo. Felipe é meu afilhado de capoeira, eu sou madrinha de capoeira dele. Pequenininho. Temos uma história, né, Felipe? E aí, Maria, tudo bem? Tudo, e aí? Tudo ótimo, saudade de você. Eu também, estou com saudade de você. Maria dá uns abraços deliciosos na gente, né, Maria? Sim. Pode falar, Maria. Mas, gente, eu vou saudade de você, de Renato, da sua família, da sua mãe. Pois é, nós também estamos com muitas saudades. Conta pra gente, Maria, no que você está trabalhando? Você trabalha com o que hoje? Porque a Maria já trabalhou em várias coisas. Hoje você trabalha com o quê? Eu trabalho na terceirizamento doce. Eu como dona. E hoje eu falei sobre o negócio do crapá. Na verdade, não é o crapá, na verdade. Eu passei o estágio lá no Rock Pub. Ela começou estagiando, né, Maria? É bom lembrar, para quem não conhece, que Maria é graduada, né? Ela fez nível superior em gastronomia. Então, o estágio dela foi estágio durante a faculdade, Maria? Fiz. Na verdade, antes de fazer faculdade, porque antes eu estava fazendo com minha mãe e fazendo comida, toda minha mãe mostrando como é tempero, como é tempo, muito mais. Aí eu pensei para mim nessa gastronomia. E aí minha mãe correu atrás e lá no Milênio. Aí eu consegui fazer uma prova vestibular, passei. Eu vi que lá foi uma experiência muito boa. Alguns dos professores foram muito simpáticos comigo. E alguns não, porque... Mas tem também, né? Porque eu quero fazer o meu caminho. Realmente, da parte do nosso preparo. Aí eu fui lá, eu já entrei, chegou o terceiro período, gostei do doce, que era uma matéria de confeitaria. Amei pelo doce, que eu queria conhecer mais história sobre o doce. Foi muito boa a experiência, sou muito boa, aprendi muito mais. E eu sou muito boa até para inaugurar outras coisas de doces. Aí eu gostei muito, aí depois eu já me informei já. Foi na metade do número 17. E aí depois eu comecei a trabalhar na Livro Doce. Então, a Maria se interessou muito por doces, né? Por essa área. Ela participa de feiras, ela viaja atrás de novidades. Começou estagiária e acabou comprando a loja de doces, né, Maria? Hoje ela é proprietária da loja de doces, que fica em Jardim Camburi, fazendo muitas gostosuras para a gente, né? E sempre teve o apoio da sua mãe, da sua família, né, Maria? Sim, foi muito. Na faculdade e depois, né, também? Sim. Pode falar, Maria. Na verdade, bem antes eu comecei a trabalhar na Livro Doce, eu entrei primeiro como funcionária, depois como sócia, aí depois eu comprei a Livro Doce para mim. E já quase fevereiro, quando eu no meu aniversário,
Eu inaugurei amigo doce. E Maria, você está trabalhando agora durante a pandemia? Na verdade, não. Porque essa pandemia, para mim, é que estou fazendo outros cursos da minha área, e, portanto, eu estou fazendo até um apartamento. Que legal, tem que aproveitar, né? Tempo de pandemia também é tempo de aprender, de reciclar, de buscar novos conhecimentos, né? Muito bem, Maria. Você quer falar mais alguma coisa sobre essa tua experiência? Depois também a gente pode te perguntar, se alguém quiser, né? Fiquem à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa com a Maria. Não? Então, eu queria perguntar para Maria se ela já sentiu assim algum ato de discriminação de colegas nesses empregos que ela já teve. Como que foi isso? Olha, Joeli, na verdade, assim, lá no estágio que eu fazendo lá no Rockbook, que não tinha nenhuma preconceito nenhuma. Eles sempre me trataram com a pessoa normal, igual todo mundo. Até no amigo todos também. Alguns dos meus funcionários que eu gosto, que estão trabalhando até hoje, ele sempre gostou de mim, muito mais, sempre. Não sei nenhuma discriminação lá também, não. Porque são muitos pontos, realmente. Porque eles conhecem mim, porque eu gosto até mais das coisas, e eu nunca sofri isso. Que bom, né, Maria? Que bom. Que bom. Sim. Agora, Renato, conta pra gente, Renato, a pessoa com síndrome de Down pode trabalhar? Com certeza, né, mãe? Tem que apoiar dessa causa, né? Pode sim. E o trabalho que você começou a trabalhar o ano passado, você acha que ajudou alguma coisa na sua vida? Te ajudou em alguma coisa? Ah, ajudou. Aquelas pessoas lá do Brasil Centro me recolheu, a Flávia me recolheu, o pessoal do RH, né? A Jane, né? Mas a pessoa que se cantou por mim foi a Flávia, e a Denise. Ah, se encantou por ele. Se encantou por mim. Foi o amor à primeira vista. Sim. Renatinho, abaixa um pouco a sua câmera para a gente ver melhor. Aí, tá ótimo. Ótimo. Hein, Renato? E você gosta de trabalhar lá? Você tem amigos lá? Eu até fiz uma amizade com a minha gordinha, que eu chamo de Autorice, né? Ela trabalhou muito bem lá no Brasil Centro. E fiz amizade com ela, né? Que daí foi com homenagem total. É pão de queijo. Trabalhar que é bom não pensa, né? Trabalhar que é bom não pensa? Não, não pode não. Tem que trabalhar. Não pode ir lá só para lanchar, né, doutora Celi? Aí não dá, né? Vai trabalhar para lanchar, não é possível. Eu fiz uma amizade com uma pessoa lá que anda muito grudada comigo e com a Flávia. É muito amiga dela. Sim. Mas você gosta, você se relaciona bem com todo mundo lá? As pessoas te tratam bem? Com certeza. Inclusive, ele fez parte de um grupo de voluntariado, né? De uma comissão, não sei se é uma comissão, mas ele fez parte. Até quando eu fui 21, também participei, foi o único jovem do Brasil que foi escolhido para a turma do Alex Duarte. Do Brasil? Não, do Espírito Santo, né, Renato? Do Espírito Santo, que faz parte do Brasil, né, mãe? Faz parte do Brasil, Mas lá ele faz parte de um grupo de voluntários, eles foram no final do ano fazer o Natal em umas creches, né? Com certeza, com as crianças carentes, foi junto com a Flávia, fui de carona e foi bom. E você então indica trabalhar, Renato? Você acha que é bacana trabalhar? Bacana, né? Agora é bacana a gente trabalhar, né? Mas estou ganhando um salário novamente, mesmo com pandemia. Tá. Pode falar. Isso que eu queria perguntar, Renato, como que é ganhar o seu próprio dinheirinho, né? Eu ia perguntar. Ter salário é bom, né, Renato? Ter salário é bom, né? Porque o meu salário para ajudar com o meu canal que eu tenho lá, né? No Instagram,
Encontro com o Renato. Então, quem quiser se inscrever no meu canal, no YouTube, Encontro com o Renato, mesma coisa que o Instagram, pode ir lá e se inscrever. Tá certo. É isso aí, aproveita, né? Ele está investindo na carreira também. Com certeza. E a o Flávio está ajudando com a minha carreira, e a Poliana e a Graciela da Vitória Dal. Ele conseguiu, doutora Sueli, que a chefe dele seja assessora dele. Então, ela que está assessorando o canal dele. Na verdade, não é muito, né? Hoje... Eu não estou nem dando atenção, porque ela está trabalhando mais no PicPay do que dá atenção na minha carreira, né? Primeiro, hoje ela saiu... Carreira, né, Flávia? Hoje ela saiu da empresa, então está mais difícil para ela dar essa assessoria para ele. E foi uma perda tão grande para mim, né? Que eu fiquei tão triste desde que ela saiu. Mas tá aí, mas quando ela quiser voltar, as portas estão abertas para ela. Ah, sim. É interessante porque começa também, a gente tem essa situação, né, da vida real, que é lidar com as perdas, com as separações. O mercado de trabalho traz isso, né? Todo ano tem uma novidade, muda de setor, mudam as pessoas. Inicialmente ele foi contratado para ficar no RH. A mesa do RH, a decoração do RH, a chave do RH, o meu crachá, tudo direitinho, minha mochilinha, na Vitória da Hora vai lá. É isso aí, ele tem a chave do RH, ele é muito importante. Até minha escova de dente. Até minha escova de dente eu levo para escovar lá também. As vivências do trabalho são boas, né? São muito, muito gratificantes e assim, enriquecedoras, né? E aprende nessa relação, né? Como a gente está falando, a diversidade, nas diferenças. Eu devo confessar que, assim, eu queria adiar um pouquinho mais, mas a empresa me convenceu, e na época a assistente social da Vitória da Letícia também contribuiu muito para isso, né? A doutora Forá, que se encantou por mim também, na doutora Laura Forá. E aí a gente estava assim, querendo esperar mais um pouquinho, ele amadurecer, mas aquela coisa de superproteção que a gente sempre quer esperar um pouquinho mais, né? Eu já me ofereci logo. De uma vez. Ele se ofereceu para o emprego e cuidou de tudo, está dando tudo certo. Olha a autonomia, olha a autonomia. A autonomia, né? E foi difícil de aprender a cortar cebola também lá no filme do Alex. Que chegou até a 10 horas. Porque tem o franguinho lá no forno. Aí sim, eu aprendi a mexer com a cozinha agora. Até aqui na minha casa, já tem com mexer para ligar do fogão agora. Ele está aos poucos. Mexer no fogão todo, eu achei, né? Um adulto que trabalha tem que ir aprendendo aos poucos. E é assim, né, Renato? O que é difícil para a Maria Clara, por exemplo, domina a cozinha, para ela é muito fácil, para você é mais difícil. É assim que é a vida, né? Mas a Ana também arrisca. Eu também a mãe, né? Porque mãe, também me apoiou para também trabalhar, não apoiou você, meu pai? Sim, apoiamos, sempre. Com certeza. Só que não apoiou muito foi a minha avó, porque ela está muito triste, porque ela quer dar mais atenção para mim, ela quer, quando promete que eu dou mais atenção para ela, eu tenho que fazer esse vídeo para minha avó. Não, tem que dar cabo de se afogar, vai as coisas dele também, né? Então, novinha, né, meu? Então, tá bom, Rê. Então, pode desligar o microfone e vamos ver se alguém quer fazer algum comentário. Ele falou uma coisa muito importante, né? Que mesmo no momento da pandemia, ele está recebendo o salário integral, porque a gente sabe que é uma das coisas que a gente precisa tutelar ainda no mercado de trabalho. Que respeitem, né, a dignidade do trabalhador de forma geral. Sim, a empresa, mesmo ele ficando afastado e recebendo aquela parte do governo, a empresa está complementando o salário dele para ele não ter perda salarial. Felipe, quer falar alguma coisa, Felipe? Sim, eu queria, mas primeiro, deixa eu explicar só primeiro, depois eu falo. Na verdade, tinha uma coisa, porque eu esqueci de uma parte que você falou comigo, que a Vitória da me abraçou essas coisas, como trabalho. Vocês me abraçaram muito, porque eu fiz um grande trabalho aí na Vitória da mesmo. A Letícia, a Débora fez uma atividade boa sobre uma coisa de trabalho. É por isso que vocês me abraçaram muito e me deixou trabalhar, né? E acho que o Sueli queria falar uma coisa comigo, não queria?
Alguma pergunta para ele, Sueli? Felipe? Não, eu queria saber, Felipe, é isso se... Eu perguntei para Maria Clara, poderia ser pergunta para você, se você já sentiu um tratamento diferente nesses lugares que você trabalhou? Todo mundo te recebeu muito bem? Sim, claro, eles me receberam muito com carinho, muito orgulhoso, porque eu sentia muito prazer de trabalhar nesses lugares. E sempre me apoiaram muito, na verdade. E é isso. Isso é muito importante, a gente se sentir bem no lugar que a gente trabalha. Qualquer pessoa precisa se sentir bem no local que trabalha. Eu fico feliz de você ter dito isso, tá bom? Com certeza, como que Maria Clara, eu, Renato, Luísa, como que eles trabalham aí, né? A gente precisa, como se tem muita autonomia, às vezes estou sozinho, e a gente precisa de trabalhar, na verdade, ganhando nosso próprio dinheiro, porque nós temos direito de fazer isso, né? Maravilha. Eu viajava o mundo todo somente, porque é meu sonho de viajar ao mundo todo e divulgar até meu canal, né? Nós, né, Renato? Você e nós dois pode se aproveitar o máximo. E já foi um sonho mesmo de viajar com Maria Clara e o Felipe, né? Mas em 2016, se eu conviver, acho que a gente tiver teatro, eu vim junto com o Felipe e não me aprovaram. Isso foi preconceito, a gente comigo com o Felipe. Foi mesmo. Isso é verdade, porque na verdade a gente fez a prova, eu ajudei muito, Renato, tentando... Aí, rapidinho, eles fizeram, só um minutinho, Felipe, eles fizeram um vestibular, foi em 2016? 2016, eu lembro muito bem que se fala, mãe, que eu tenho uma boa memória, e o maior que eu tenho mesmo. Sim, e eles não foram aprovados, e eles ficaram muito chateados e desmotivados, e depois não quiseram mais fazer. Mas se o Felipe quiser fazer, me chama, que eu quero fazer junto com você, Felipe. Isso aí. Isso, tem que insistir. Eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer com uma companhia com meu amigo de São Geraldo. É isso aí, meu amigo, é isso aí. E tem que pedir a prova adaptada, né? Tem que fazer o vestibular de novo e exigir a prova adaptada. Eu quero conversar com vocês sobre... Eu estudava numa escola em Santa Dani e eu sofri um trote. Na verdade, eu sobre já o VV, a minha mesma coisa, mas a minha, ele já faz gastronomia. Eu passei a primeira, só das coisas que eu não fiz, e ele não aceitou a nossa inclusão também. Então, foi isso que eu falei. Assim, a avaliação, ela precisa ser mais ampla, né? Ela precisa ser mais diversa. Aspectos diversos, não só o ler, escrever, interpretar e a matemática, né? Isso você pode aprender de outras formas. Então, é isso mesmo. Vocês têm que tentar. E tenta de novo, hein? Vou fazer com vocês, Natal. Beleza. Tem que persistir. Eu tive uma live com a Flávia, né? Lá do meu canal. E aí tem gente pedindo para Maria Clara fazer doce. Então, Maria Clara, tem gente do meu canal pedindo para fazer doce. Pode fazer? Pode, Renato. Eu vou fazer maior prazer para você do seu canal. Se quiser fazer também, até para o meu aniversário, você faz. Que a gente vai comer. É bom porque eles mesmos fazem a propaganda entre eles, né? Vão divulgando um trabalho do outro. Eu adorei isso. Adorei isso. Estão fazendo a propaganda. Maria Clara é boa na doce. Ela é muito boa no que faz. Isso aí. O doce dela é 100%. Muito bom. E aí o que eu acho legal é que assim, né, com esses exemplos, a gente vai mostrando as possibilidades, vai incentivando, estimulando outras famílias, né, a acreditarem nos filhos, porque a gente na Vitória Del sempre fala assim, para a gente focar nas habilidades, né? Não vamos focar na deficiência, para que nós vamos ficar nisso? Não, todo mundo tem habilidades, né, então a gente tem que investir nas habilidades. Gente, em função do horário, eu vou ter que acabar com o nosso... Rapidinho. Eu só não quero de terminar de falar. Não vou nada não, vocês aumentar, se vocês quiserem para leitor doce, pode votar, porque a porta está sempre aberta lá. Muito obrigada.
Eu já Muito falei do doce obrigada. pra sair com o Felipe com Maria Clara pro shopping. A gente faz um programinha junto, né? De cinema, barroque, aquela nossa toda com crânio e Maria Clara. Deu o que falar, hein? É porque eles têm o salário, então eles vão, saem, né? Vão pro cinema, vão pro shopping. Sim. Então, gente, eu quero agradecer muito vocês, Felipe, Maria, Renato, Ana Luísa. Eu quero agradecer uma pessoa que está assistindo o negócio, se a Flávia estiver assistindo, quer dizer que muita a presença dela teve assistindo nós aqui também. Ok. Eu quero agradecer também a Poliana e ao Ricardo, que ficaram dando o apoio, não apareceram, mas estão no apoio, a Dani. E foi alguma coisa que nós fizemos assim muito pequeno, sem os recursos todos, inclusive para a questão da acessibilidade, que ainda infelizmente isso é caro, a gente não consegue, né, muitas vezes contratar, mas foi feito de coração para a gente puxar mesmo essas reflexões, aproximar, criar redes, né, e a gente formando nesse propósito que nós temos, né, da educação inclusiva como um direito, da empregabilidade como um direito, e que todos, né, com letra maiúscula, e todas têm o direito. Então, Maristela, muito obrigada por ter vindo, doutora Sueli, Lídia, um prazer enorme. Manda um beijão pro Paulo, tá, Maristela? Pode deixar. Deixa eu pegar um minutinho só e Claro. falar nos comentários do pessoal aqui no Facebook. A Mônica, mãe da Maria, ela falou que na segunda faculdade que a Maria tentou, ela teve a prova, ela teve uma avaliação feita pelas aptidões, e que isso foi maravilhoso, porque ela conseguiu por ela mesma atingir o objetivo. Muita gente falando, dando parabéns para os jovens, falando que a entrevista foi maravilhosa. E é isso, muita gente falando que para os meninos, tem muito recado para os meninos aí no Facebook. Eles roubaram a cena, sinto muito, doutora Sueli, doutora Maristela, mas eles foram na verdade, eu fico feliz, porque né? Eu fico feliz, nada de me sentir que roubaram a cena, tá bom? A cena é deles, né? A cena é deles, né? Eles e dela. É para isso que a gente trabalha, né? É para isso que a gente Senão trabalha. Que a luta está trazendo efeito, está trazendo resultados. E assim, se eu puder deixar o último recado, claro. É que as associações, gente, elas têm um peso muito grande. Então, se associem, façam parte da associação, porque você não acrescenta só na sua vida, um ajuda o outro e um acrescenta na vida do outro. Então, olha só, a Vitória Dal começou pequenininha, hoje ela já insere no mercado de trabalho, né? Já ajuda na questão da família. Então, se a deficiência é multidisciplinar, né? A associação ela pode ajudar. Então, se associe, é muito importante. A sociedade civil hoje ela tem muita força, mas ela tem que querer. E a associação é o caminho mais próximo da gente de conseguir fazer alguma coisa, né? Então, dê valor às associações. A Vitória Dá é uma associação íntegra, uma associação de responsabilidade, com pessoas excelentes, né, trabalhando. Isso é muito importante. A gente só vê a melhora da associação, realmente, né, com seus associados. E agora a gente precisa, não sei se eles já estão, Lisley, fazendo parte da diretoria da associação. Se não, temos que colocar... Estamos mudando o estatuto para isso. Eles já são adultos, então... Eles já participaram... eles participaram da Assembleia, da última Assembleia, e agora a gente está fazendo a alteração no estatuto para que eles possam ter cargos efetivos mesmo na diretoria. Eles têm que... A associação é deles, né? Então, maravilha. Vocês estão de parabéns. Um beijo, muito obrigado mais uma vez. Eu adoro. A Vitória pediu para seguir Além do Doce lá no Instagram, gente. Ela deixou aí no chat. É para todo mundo ir lá no Instagram e seguir o Além do Doce. Tá bom?
Obrigada, gente. Muito obrigada. Infelizmente, a gente vai ter que acabar. Um abraço grande a todos. Gratidão. E para que eu trabalho como filho do DJ, hein?